conceito de empreendedorismo está relacionado intimamente com a nossa capacidade de tomar iniciativa e resolver problemas. Resolver os nossos problemas primeiro, resolver os problemas dos outros e ter um papel ativo na comunidade. Nessa perspectiva, somos todos empreendedores e, portanto, sou empreendedora desde os primeiros tempos. Obviamente que a partir do momento em que comecei a lecionar, comecei a trabalhar dentro da área das ciências da comunicação, marketing, trabalho com empresas, o empreendedorismo fazia todo sentido, sendo certo também que houve aí uma fase em que esta tendência começou a surgir mais nas instituições de ensino superior. E depois, a partir daí, foi muito rápido o salto e a ligação que se estabeleceu, este clique entre agir em função dos problemas, encontrar soluções e pensar isto numa lógica mais macro, relacionada também com o mundo empresarial e também com o empreendedorismo social. Normalmente os estudantes não estão muito formatados para esta lógica de pensar fora da caixa e de considerarem que os problemas estão lá fora. Embora tenham vontade em sair e de estabelecer essa relação, depois torna-se muito difícil, muito arriscado sair do contexto mais ou menos seguro, do perímetro da sala de aula e das situações simuladas e dos exercícios e dos testes e entrar num contexto relacional com outras entidades e com, lá está, os problemas que essas entidades e as pessoas que trabalham e vivem nessas entidades também têm que enfrentar. E logo esse aspecto está relacionado com, por exemplo, determinado tipo de competências, soft skills, aquelas que são também chamadas as skills do futuro, as skills transversais, que incluem, por exemplo, a resolução de problemas, precisamente. Portanto, essas competências não estão a ser tão focadas ou tão bem trabalhadas como seria desejável. Embora os estudantes, eu sinto que os estudantes têm essa necessidade e gostariam de ter essa capacidade de interagir com os públicos externos e com situações reais, mas é arriscado. Pois, por outro lado, é difícil que eles percebam, eles e elas percebam, que o erro faz parte do processo e, portanto, abraçar o erro é um abraço um bocadinho difícil, não é? Porque quando nós experimentamos uma solução, a solução pode não funcionar, há dificuldades, nós temos que ser capazes de assumir essas dificuldades, dar 2 passos atrás e equacionar uma nova forma de resolver o problema. E as escolas normalmente não estão muito formatadas ou não aceitam tão bem o erro, não o abraçam dentro daquilo que são as suas pedagogias de trabalho. Portanto, sinto que há essas dificuldades. Por um lado, a questão dos soft skills, o risco, a responsabilidade, a dificuldade também que é nós estabelecemos relações com o exterior, o receio que os estudantes também têm, e até os próprios professores, de irem lá para fora e de abraçarem o risco e o erro e aprenderem também com essa experiência. Eu acho que são esses os aspectos mais importantes, mas há imenso potencial, portanto, é uma questão de cada estudante perceber o perfil que têm, aquilo que gostam mais de fazer, aquilo que pode ser o contributo de cada um deles para a comunidade. E depois empreender depende dessa situação, do seu perfil e do contexto em que eles se encontram, porque o potencial está lá. Houve ali alguns contactos entre pessoas que trabalhavam dentro do meio, dentro daquilo que também já se fazia. Eu tinha o interesse, por exemplo, em conhecer um bocadinho melhor o que é que fazia o IPS Startup, dar a conhecer também aos estudantes, precisamente por essa lógica de criar situações, oportunidades em que eles tivessem experiências de terreno, de contacto com o exterior, e a partir do momento em que essas conexões se fizeram, percebi que havia esta potencialidade de poder colocar o meu conhecimento ao serviço de empresas e empresários em início de carreira, com dificuldades especificamente dentro da minha área, que eu trabalho em comunicação estratégica e organizacional, e de alguma maneira também contribuir e dar qualquer coisa em troca à comunidade. Pronto. E também há aqui um aspecto que eu devo registar, que é o facto de eu poder retirar daqui mais valias também para aquilo que é o meu trabalho. Perceber o que é que se está a passar no mercado, que dificuldades é que sentem, que soluções é que estão a ser encontradas e eu poder trazer essas mais-valias para dentro da sala de aula. Portanto, este intercâmbio para mim fazia todo sentido. Portanto, a partir do momento em que tive conhecimento que esse programa existia, obviamente que me tornei, coloquei-me à disposição dos colegas e essas iniciativas foram começando a surgir, portanto, essas interações começaram a acontecer. Eu trabalhei com a Middleway,
A Mirway tinha problemas específicos que resultavam do facto de ela estar numa fase ainda a começar a dar o voo, a saltar daquilo que era a atividade profissional da empreendedora para fazer daquilo apenas o seu método, o recurso financeiro único em relação ao trabalho que ela desenvolvia. E, obviamente, que as preocupações fundamentais dos empreendedores nesta fase é como é que eu faço dinheiro com isto, qual é o processo de trabalho, qual é o valor acrescentado e o modelo de negócio, portanto, financiamento. Portanto, estes aspectos que são de base são as primeiras preocupações dos empresários. Normalmente, tudo que está relacionado com, não tanto o marketing ainda faz parte desta fase inicial de planificação da criação de uma empresa, de uma startup, seja qual for o tipo de organização. Mas a seguir, a componente comunicacional, tanto para o exterior como a comunicação interna, é qualquer coisa que surge só muito mais tarde. E, portanto, neste caso em particular, eles já estavam a sentir esta dificuldade porque estavam a começar já a ter clientes, a ter uma certa dinâmica. E, portanto, eles sentiram a necessidade de perceber o que é que podiam fazer do ponto de vista da comunicação, o que é que eles tinham ainda que implementar que ainda não estava implementado e fez todo sentido termos estas reuniões a pedido sempre da empresária. Portanto, eu entro já numa fase em que a preocupação já é posterior, ou seja, depois de resolver questões de recursos básicos, financeiros, recursos humanos, equipamentos, plano de negócio, esses aspectos, marketing e finalmente a comunicação. É óbvio que a minha opinião é diferente, não é? Acho que a comunicação deve estar logo desde o início a ser equacionada no problema de negócio. Mas este foi o procedimento normal, o caminho normal que nós percorremos até agora. O empresário tem que ter um determinado perfil e pode ter várias experiências de vida. Nós podemos ter empresários de primeira água, que estão a dar os primeiros passos, inclusivamente estudantes que ainda estão a frequentar aqui o ensino superior ou que estão a entrar no mercado de trabalho, até empresários que já tentaram 2 e 3 vezes criar a sua própria empresa, tiveram que falhar para depois ter sucesso. Portanto, estes perfis são diferentes, portanto, as expectativas que eles trazem também são muito diversas. Agora, é preciso reconhecer que eles também trazem mais valias, eles já trazem algum conhecimento, trazem conhecimento do terreno, trazem conhecimento com contactos de parceiros. Portanto, há sempre ganhos que nós recebemos, de inputs que eles nos trazem, não é? Mas eles precisam de conhecimentos básicos, na maior parte dos casos, em determinadas valências. E não é transversal, não é igual para todos. Portanto, o empresário A precisa de, por exemplo, trabalhar mais a componente de marketing e comunicação, mas o empresário B está mais preocupado, por exemplo, com o facto de querer aumentar a sua escala, escalar o seu negócio e não ter fundos para poder dar esse salto, esse voo. Portanto, há aqui uma gestão das expectativas e, portanto, o programa e as várias ações em intervenção que o IPS Startup tem vindo a fazer são passos paulatinos, seguros. Provavelmente vai demorar bastante tempo até que consiga ter aqui um grande relevo dentro da comunidade e dentro da área geográfica, mas o trabalho está a ser feito e, portanto, quando somos procurados e não temos que ir à procura das pessoas, isso é um bom indicador e acho que é isso que está a acontecer. As pessoas até podem ter um sentido de oportunidade em encontrar uma solução fantástica para implementar no mercado, mas se não souberem quais são os procedimentos que têm que adotar para poder implementar essa solução e transformá-la numa área de negócio ou num negócio, se não tiverem essas ferramentas, qualquer ideia morre à nascença. Portanto, um dos primeiros pontos é darmos a conhecer aquilo que o IPS Startup faz ou é capaz de providenciar. Depois tentar estabelecer relações com aquilo que são as unidades curriculares e os diferentes cursos, atendendo também àquilo que é o perfil de cada um dos cursos e perfil de saída dos estudantes. E depois perceber se há do lado dos estudantes o interesse também em serem empreendedores.